Bom dia a todos, bem-vindos. Estamos aqui na nossa 11ª Sala de Encontro das Redes de Atenção às Situações de Violência do Vale do Paraíba e Litoral Norte. É uma satisfação para a gente estar nesse número, né? A gente está completando aí um ano de sala de encontro. Eu acho que a nossa primeira sala de encontro foi em julho do ano passado, se eu não me engano. Vou até confirmar depois essa informação. Mas a gente está aqui junto com vocês desde o ano passado. E para a gente é muito gratificante. A gente vem trazendo temas para vocês, no sentido de uma experiência exitosa para vocês verem como é possível, né, montar um comitê de violência dentro do seu município, uma rede intersetorial de violência dentro do seu município, uma ação pontual da saúde dentro do seu município, ou da educação, ou da assistência social. A gente já veio trazendo, né, essas conversas para vocês, esses exemplos para vocês, de diversas formas, para sensibilizá-los, para orientá-los, para capacitá-los. E a gente vem fazendo isso de uma maneira bem ordenada. Então, nós trouxemos para vocês no mês passado a importância de um comitê municipal, né? O tanto que este agrupamento com diversas pessoas de diversas áreas fazem a rede acontecer, fortalecem a rede do município, fortalecem as ações de vocês, né? Porque fica de uma forma organizada, com todas as áreas envolvidas. E aí hoje a gente veio trazer para vocês uma ideia, né, de um planejamento. O nosso tema de hoje será o Plano de Ação Municipal de Prevenção e Enfrentamento de Violências. Então, o que a gente gostaria, né, de vocês? Que vocês parassem para olhar para dentro do município, entendessem a realidade. Cada município tem sua realidade, cada município tem uma violência que de repente destaca mais ou menos, né? E com isso, parar e pensar, não, eu vou começar por aqui, vamos fazer um plano, então, para quem que eu preciso, né? Eu não tenho ainda pessoas do meu município envolvidas, estou sozinha aqui na saúde, dentro da vigilância epidemiológica, muitas vezes, e não tenho ainda pessoas para chamar de comitê e me ajudar nesse trabalho. Então, é a hora, né, de chegar, conversar com o seu secretário e falar, vamos fazer um plano para a gente entender qual é o nosso município e a gente traçar uma estratégia. E é bem o que a gente falou. Não importa o tamanho da sua estratégia, não importa o tamanho da sua ação, alguma coisa que você faça vai ser muito já dentro desse mundo da violência. E para isso, hoje a gente trouxe a Maria Carolina Zita Nunes. Ela é membro do Núcleo Estadual de Vigilância de Violências e Acidentes do Centro de Vigilância Epidemiológica, na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Bem-vinda, Carol. Bom dia, Carol. Muito obrigada pelo convite. Bom dia, Débora, Fátima. Estou vendo a Carla aí também. Bom dia a todos da rede. Acho que vai ser uma conversa super produtiva hoje. Espero contribuir para que toda a rede consiga planejar suas ações, né, dentro da violência. Eu vou projetar uma apresentação. Só um instantinho aqui. Para a gente conversar. Bom dia, doutor Fernando Vicente de Alcântara. Bom dia. De saúde. Você já fez a maquiadura? Acho que alguém está com o microfone ligado. Aí. Dia 13, agora. Muito bem, vocês estão vendo a apresentação, né? Tá joia. Bom, gente, primeiro, assim, eu vou apresentar uma proposta para vocês que ela já tem sido apresentada a partir do GT de Violência, que é liderado pela doutora Silmara, né, incentivando as regiões e os municípios, de fato, a planejarem as suas ações sistematicamente com relação à violência, né. É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui. Só um minutinho. Então, qual que é a ideia, né? O Plano de Ação Regional de Prevenção e Enfrentamento à Violência, é importante que ele se constitua como um instrumento norteador, tanto para o diagnóstico do território,
quanto para sistematizar e pactuar as ações de enfrentamento à violência, né? Como a Carol falou, é importante que ele seja customizado para aquela região, né? Ou seja, precisa de fato refletir a realidade daquele território, né? Por quê? Porque precisa atender às necessidades, às características, às demandas daquele local. Para isso, precisa congregar os diversos setores, tanto dentro da saúde, intrasetoriais, como intersetoriais também. Por que isso? Primeira coisa, a gente quer evitar aquelas práticas fragmentadas, porque a gente sabe que há muitos territórios, há muitas regiões que tem muita gente, muitos setores engajados para pensar a violência, para fazer ações relacionadas à violência, mas muitas vezes não se comunicam, né? E aí, quando a gente tem práticas fragmentadas, no final das contas, a gente não consegue fazer um plano de ação e de cuidado que, de fato, né, seja resolutivo no enfrentamento, tanto na prevenção quanto na assistência que a gente quer prestar. Então, às vezes, é até mais simples, é uma questão de conexão, né? A gente vai conectando equipes, conectando propostas, né? E há outros territórios, né, que a gente vai construindo, montando mesmo, né, se aproximando, engajando as pessoas para construir uma série de ações e de programas pertinentes para esse enfrentamento, né. Bom, para isso, como a Carol falou, a gente precisa partir de um diagnóstico desse território. E esse diagnóstico, ele deve ser feito em diversos níveis, diversas etapas ou eixos, como a gente quiser chamar. Tanto epidemiológico, tem as meninas aí do GVS, né, que fazem o monitoramento, conhecem o território, né, da violência, das notificações, né. Mas veja, os outros setores, demais setores dentro da saúde e fora, também têm condições de fazer diagnóstico, também produzem informação, também têm informação acerca dos seus serviços, né? Então, é muito importante uma avaliação situacional de todos esses âmbitos, né? Como, por exemplo, os recursos de saúde. Quais são os recursos de saúde que aquele território tem, né? E atende violência? Atende de que forma, né? E os outros setores envolvidos, como, por exemplo, a assistência social? Quais são os programas, quais são as ações no meu território, quem são essas pessoas? E a segurança pública? E a educação? Né? Quais são as ações da educação? Tem diálogo, não tem diálogo? Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, né? Todos certamente têm informações e uma análise situacional a apresentar com relação a essa demanda da violência. A partir de então, né, nós temos ferramentas, como, por exemplo, eu vou apresentar melhor para vocês aqui, mas a matriz FOFA ou matriz SWOT, que pode ajudar na identificação tanto das oportunidades quanto as ameaças à elaboração de um plano de ação. Pode ajudar a identificar também as fraquezas e as fortalezas, né, para a implantação e implementação de um plano de ação. Uma outra ferramenta que eu vou apresentar para vocês brevemente é a ferramenta GUT, que ela nos ajuda a olhar para os problemas tanto a partir da sua gravidade, urgência e tendência. E qual que é o benefício, né? O benefício é nos auxiliar a priorizar os problemas. Por quê? Porque a gente sabe que não adianta a gente querer dar conta de tudo ao mesmo tempo. Nós temos limitações, né? E é importante que a gente consiga delimitar problemas, objetivos e ações dentro daquilo que a gente vai realmente conseguir fazer, realizar, implementar. Então, essa ferramenta ela nos ajuda a estabelecer a prioridade por onde eu preciso começar, né? Senão, a gente tem a tendência, quando a gente é engajado no tema, a gente tem a tendência a achar tudo importante, e de fato tudo é importante.
mas a gente precisa estabelecer alguns critérios de priorização, e eu penso que essa ferramenta nos ajuda exatamente nesse sentido, né? E aí todo esse trabalho, ele vai contribuir, então, para o estabelecimento de objetivos e metas viáveis, que era um pouco isso que eu estava dizendo para vocês, né? E a definição de indicadores para o acompanhamento e para a implementação, para a avaliação da implementação desse plano, né? Então, veja só, é uma maneira da gente ir sistematizando, né, as nossas ações, porque o engajamento, ele é importante, mas ele não é o suficiente. Além do engajamento, a gente precisa ter, digamos assim, uma metodologia de trabalho, né? Então, tá bom, então agora nós conseguimos nos reunir para montar um comitê municipal de enfrentamento, discussão, enfrentamento à violência, mas por onde a gente começa? Então, o grande objetivo, né, a proposta que vem do GT é dar alguns caminhos, né, para organizar essa reunião. O que a gente costuma dizer nas reuniões do GT é que não é para complicar a vida de trabalho, não é para trazer mais trabalho, mas pelo contrário, é um instrumento, a elaboração do plano visa ser um instrumento de colaboração, de agregar, né, de uma metodologia que pode facilitar e otimizar as reuniões de vocês, né? Por onde nós vamos começar a conversar, né? Que critérios a gente vai estabelecer? Então, a gente já sabe, a gente começa trazendo o nosso diagnóstico, né? Da onde eu venho, o que eu tenho para contar, né? Muito bem. Como eu vou organizar o diagnóstico que eu tenho nessa matriz fofa, né? Em termos de fortalezas, de ameaças, de fraquezas e de oportunidades. A partir daí, a gente começa a extrair problemas, a gente começa a visualizar o nosso território, né, a partir dessas dimensões. Muito bem, desses problemas, por onde nós vamos começar? Temos aí a matriz GUT que nos ajuda a estabelecer essa priorização, e aí eu consigo definir, então, qual vai ser a minha proposta, o meu objetivo e a minha meta, de uma forma mais viável, porque eu já sei o que eu tenho. Então, além da gente saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa primeiro saber de onde a gente está partindo, o que a gente tem, né? Essa é a grande ideia. Então, aqui, para quem não conhece, normalmente a gente trabalha bastante, a matriz fofa ela é mais conhecida, a gente trabalha em algumas oficinas com ela, né? E é isso, a gente vai colocando, fazendo uma avaliação de temas pertinentes à violência, analisando a partir das forças e fraquezas no seu ambiente interno e no seu ambiente externo, das oportunidades e das ameaças. Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente visualizar aqui. Por exemplo, quando a gente fala de violência em tempos de Covid-19, né, a gente pode ter, ao mesmo tempo, ameaças e oportunidades. Por exemplo, a gente sabe que em todos os territórios, a prioridade agora está relacionada à pandemia, à Covid, às questões infecciosas. Isso acaba sendo uma ameaça ao nosso trabalho, às nossas ações em relação à violência. Por outro lado, a gente sabe que esse é um tema que, ao mesmo tempo, está muito na mídia, a própria violência, né? Ai, a quarentena, as pessoas em casa, violência, os jornais noticiando, as televisões, os rádios. Então, isso também nos dá uma janela de oportunidade para a gente começar a pensar em ações, a propor ações a partir daí, né? Ao mesmo tempo, a gente, apesar da quarentena, né, os serviços diminuíram, os atendimentos, estou falando mais em relação ao ano de 2020, né, então esse ambiente interno teve uma fragilidade, uma fraqueza em relação ao seu próprio exercício da sua função. No entanto, a gente sabe que, por exemplo, hoje a gente está aqui reunido, eu de São Paulo, vocês daí, com muito mais facilidade, porque estamos conectados via Zoom. Então, tem aí uma força nesse ambiente interno de conexão, por exemplo, de engajamento entre parceiros, né, que pode nos facilitar em relação ao trabalho que a gente vai executar.
Esse eu dei um exemplo genérico, mas só para a gente ir vendo, porque às vezes a gente fica muito focado nas ameaças e nas fraquezas, mas às vezes é delas que também vem a criatividade, digamos, em relação a oportunidades e forças que a gente pode criar, né? Se a gente for aqui para a matriz Guth, nela quero contar para vocês um pouco como a gente pode fazer. O conceito da gravidade, ele está relacionado ao dano ou prejuízo que pode decorrer da situação atual, né? Descobrindo a seriedade do problema. Qual que é o raciocínio aqui? A pergunta é, o desfecho é grave? Né? O desfecho disso que ocorreu é grave? Por exemplo, se a gente pensar numa tentativa de suicídio, o desfecho é grave? O desfecho pode ser a morte, tá certo? Então, eu preciso fazer sempre esse raciocínio, essa pergunta para cada um dos problemas que eu estou identificando ali no meu território, né? A urgência. O que a gente quer dizer com urgência? Quanto tempo temos para resolver a gravidade do problema? Ou seja, a questão da urgência é tempo, a pressão do tempo que é sentido para se dedicar a uma situação atual. Por exemplo, quando eu penso numa violência sexual, né? Quanto tempo eu tenho para resolver a gravidade do problema, a gravidade em termos do desfecho? A gente sabe que a gente precisa ter uma ação rápida em relação à notificação e ao atendimento às profilaxias, não é mesmo? Quer dizer, precisa de uma ação, não dá para esperar, né? A tendência. Qual é o conceito da tendência? Tendência é algo longitudinal. Qual é a evolução do dano ou prejuízo da situação atual no futuro, né? No futuro, ao longo do tempo, vai melhorar, vai piorar, vai se manter igual. Então, o raciocínio que eu tenho que fazer aqui é: piora ao longo do tempo? Ou seja, eu tenho uma criança, né, que já veio aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? O que vai acontecer se ela continuar dentro de um ambiente, né, um ambiente violento, né? Ela vai crescer como um adulto, um adolescente, um adulto com uma boa qualidade de saúde mental, vai ser um adulto com uma boa funcionalidade, produtividade, né? Então, a gente precisa ir pensando quais são os danos ao longo do tempo, se não houver algum tipo de intervenção, né? Bom, então, esse é o raciocínio, mas para cada uma dessas perguntas, a gente vai fazer uma pontuação. Não tem regra, né? Nada disso tem regra, são as pessoas da equipe, do comitê que vão pensando, né, a partir disso. Para cada uma dessas perguntas, vai se estabelecer um gradiente aqui. Então, esse gradiente vai sempre de 1 a 5, sendo 1 sem gravidade, sem urgência e sem tendência de piorar, e sendo 5 extremamente grave, extremamente urgente, se não for resolvido, piora imediatamente. Tá certo? A partir daí, faz-se uma conta. Eu vou mostrar aqui uma tabelinha para vocês. Né? Então, relação ao problema 1, da tentativa de suicídio, por exemplo, pontuei assim no gravidade, assim no urgência, assim no tendência. E aí vai se multiplicar ali no total, né? 1 vezes 2 vezes 5, e vai dar um número, né? A partir desse número é um guia, né? Aquele que obteve a maior pontuação, né? Seria, digamos assim, o primeiro problema a ser priorizado, né? Na sua ação. Então, vamos começar a pensar a partir dele. E aí, cada região vai discutindo. Conseguimos conversar 2 ou 3? Não, né? Só temos pernas para pensar um, e depois na próxima reunião, no próximo mês, a gente já tem qual é o segundo, né? E aí vamos pensar. E, por fim, né, como é que eu organizo? Veja só, às vezes as pessoas se assustam quando vem a matriz, né? Mas a matriz, ela é a síntese de tudo que foi discutida naquela reunião, né?
Então, a gente identificou o problema, né? Que problemas eu posso identificar? Como a Carol falou, né? Pode ser pequenininho, porque o pequenininho já é um grande problema quando a gente fala em termos de violência, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, a questão dos atrasos de notificação de violência sexual, a questão do tempo, né? A gente pode pensar, será que naquela região, né, tem delegacia da mulher, tem uma boa qualidade no acolhimento prestado, né? Tem referências de encaminhamento, né? Tem abordagem especializada no aborto legal. Então, quais foram os problemas levantados, né? E quais foram os objetivos, quais foram as propostas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o problema levantado é que tem um X% de notificações de violência sexual sem encaminhamento para profilaxia em 72 horas, né? Então, o nosso objetivo, a nossa proposta é, de fato, a realização, não só da notificação, mas principalmente do atendimento e da profilaxia completa, né, adequada, digamos assim, até 72 horas, né? Qual que é a meta, então? A meta é reduzir em X%, né, essas notificações e esse atendimento, né, sem encaminhamento em tempo hábil para profilaxia, né? Que indicador que eu vou ter? O indicador de monitoramento vai ser esse. Eu vou ver isso, mas pede para o Daniel, se ele conseguir. Então, o indicador ele vai ser exatamente esse, o número de notificações de violência sexual em 72 horas com encaminhamento, né, sobre o número de notificações de violência sexual em 72 horas totais, para a gente ver o que teve e o que não teve encaminhamento. Vai acompanhando aí, por exemplo, esse percentual, né? E aí, quais são as atividades, ou seja, quais são as ações que foram elaboradas para a gente pensar na redução desse número, né? Então, são oficinas, são treinamentos, são sensibilizações, né? São reuniões para diminuir a fragmentação entre um serviço e outro, né? De atendimento, de encaminhamento, questões que a gente já tem discutido em outras webs relacionadas à notificação, ao atendimento, à dispensação de medicação, tem muita coisa importante envolvida aí nessa conversa, né? E aí é isso, né? O registro dessas datas, né? Das pessoas que vão participando, o que é necessário para essa atividade e que todo esse planejamento esteja incluído, na medida do possível, em instrumentos de gestão, né? Então, para a gente ir, enfim, viabilizando que tudo isso possa acontecer, tá certo? Então, veja, né? Acima de tudo, né? O que a gente quer? Quais são os resultados esperados? Onde a Alice quer chegar? Né? A gente quer uma rede de atenção preparada e qualificada e uma rede de proteção acolhedora e resolutiva. Então, eu penso que o plano, né, ele visa ser um método de trabalho, de planejamento que organiza as nossas ações, né, que nos traz um processo estratégico para a gente chegar a atingir aí os nossos resultados esperados, mas também ele conta uma história, né? Eu acho muito importante que a gente tenha esse registro, né, de quais foram as estratégias tentadas, né, o que foi dando certo, o que não foi, porque isso ao longo dos anos faz muita diferença quando a gente tiver a renovação de pessoas, outras equipes, né? As pessoas vão poder ter um histórico também daquele território. Então, eu espero contribuir para a conversa e para a elaboração aí do trabalho de todos. Obrigada, Carol. Nossa, parece que assim clareia, né, as nossas ideias, dá uma organização para a gente parar, pensar com calma, olhar para dentro. Essa matriz GUT, ela é muito legal, né, porque você vai colocando ali vai montando, né, os seus problemas dentro da gravidade, da urgência, da tendência, e aí depois você multiplica, e aí uma coisa que de repente você estava achando que era por onde você ia começar, e ela te mostra que não, que o outro é mais grave, que o outro precisa de um olhar para você começar, enfim.
para quem, né, não conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, que eu acho que ninguém consegue, a gente tem que sempre focar em alguma coisa. Exatamente. Né? É muito legal ter uma ferramenta para nos ajudar a priorizar, né? Para não ficar só o que a gente acha, o que a gente pensa, por mais que isso, o ideal é que seja feito dentro de um comitê, né? Com várias pessoas, várias experiências, profissões, né? Um comitê intersetorial mesmo, diferentes olhares, né? A gente da saúde tem um olhar, a assistência tem o olhar dela, até dentro da saúde mesmo a gente tem olhares diferentes dependendo da área de atuação da pessoa. Imagina quando a gente monta um comitê. Por isso que é muito importante, né? E essa estratégia, essa matriz, esse plano, eu acho que é essencial para os municípios. É uma ferramenta muito rica para os municípios iniciarem o seu diagnóstico e planejarem, né? Exatamente, até porque, né, Carol, a gente consegue ver esse problema contextualizado na região, né? Porque às vezes, veja, tudo que é relacionado à violência, é claro que tem uma gravidade, a gente precisa atuar, mas às vezes a gente já tem naquele diagnóstico inicial, né? A gente já tem recursos no território também atuando sobre ele, né? Então, eu acho que é justamente o encadeamento desse raciocínio diagnóstico nessas dimensões que vai nos ajudando a pensar por onde, então, nós temos que começar, né? Exato. Exatamente. E juntar forças, né? Exato. Pode ter uma coisa ali que já tem uma equipe trabalhando naquilo, a gente nem sabia, né? Aí a gente tem uma compreensão melhor a hora que a gente junta forças e com certeza vai ser mais fácil o trabalho para todo mundo e mais efetivo dentro da rede, dentro do município, na prevenção, na ação necessária. Bom, gente, estamos aqui à disposição, a Carol está aqui à disposição. Quem gostaria de perguntar, falar, fazer alguma consideração, estamos aqui. Bom dia, gente, tudo bem? Está bem baixinho, quem está falando? A Dani, talvez seja o meu computador. Gente, desculpa que os meus cachorros aqui ficam fazendo barulho, tá? Vocês estão me ouvindo bem, não? Dani, está bem baixinho, mas a gente está te ouvindo. Deixa eu tentar falar mais alto, então. Aí, Obrigada. A gente está num processo aqui na diretoria de ensino, a gente está fazendo algumas discussões, inclusive com parceria com o ITA, com o INPE, né? Inclusive, a gente tem um parceiro também, agora me fugiu o nome, mas enfim, a gente está fazendo uma reflexão sobre como os equipamentos conversam na hora de fazer esses levantamentos situacionais, né? Porque a ideia é a gente fazer um mapeamento do território, mas aí mora um grande desafio, que é nem sempre os equipamentos conversam, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de mapeamento do território, não basta a gente falar dos equipamentos públicos que a gente tem ali, né? A gente podia, por exemplo, envolver de alguma maneira, ainda não sabemos como, né? Eu estou começando a estudar um negócio que é muito difícil também, não tem condição de falar sobre, que é a questão da cartografia afetiva, que traz essa amplitude do olhar. Então, assim, além desse território, quais equipamentos que ele tem, quais, por exemplo, quando a gente faz uma ficha, alguma coisa, né, um protocolo desses, como que eu consigo visualizar isso no território? Né? Porque já pensou se a gente tivesse essa conversa de todas essas informações e eu olhasse esse território a partir de uma vulnerabilidade, de uma potencialidade, em que esses órgãos pudessem conversar sobre essas vulnerabilidades e potencialidades, né? E ainda não existe esse caminho. Então, a gente acaba conversando internamente, a gente tem uma visão macro, mas interna, e, de repente, conversar sobre as coisas exige um movimento, uma energia muito grande, né? Então, e eu vejo que São José dos Campos, em especial, tem um potencial muito grande, tecnológico, inclusive, para desenvolvimento de uma ferramenta que a gente pudesse unir essas informações, né? Então, se a gente pudesse, à medida em que fizesse uma ficha, preenchesse um processo,
não identificando localidade da pessoa onde ela mora, mas o bairro. Já pensou se a gente tivesse ali, olha, naquele bairro, a gente tem a Paula, isso, a Paula estava com a gente nessa discussão, desculpa, Paula. Imagina. E aí, nesse processo, a gente investigar, né, através das nossas parcerias, como a gente poderia unir, né, esses saberes, né? Mas a Paula vai saber falar muito melhor do que eu, porque eu sou muito iniciante nesses processos. Vou passar a palavra para a Paula. Ô, Márcia. Márcia? Oi, vocês estão me ouvindo? Tá. Então, prazer estar nesse grupo. E a Dani dá essa a entrada para falar do projeto. Eu acho que a gente tem aqui na região um conhecimento já de questões que são diferentes em cada município, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que nos municípios do litoral, a questão do turismo, inclusive do turismo sexual, e o uso de drogas faz com que seja uma região com índice muito alto de homicídio, por exemplo, né? E certamente a questão da violência sexual também relacionada com o turismo sexual. A gente tem nos municípios, que são os municípios da região serrana, uma relação contrária com o turismo, né? Porque tem o turismo das temporadas, de um turismo, se a gente pega Campos do Jordão, de uma classe social bastante alta, que faz com que as pessoas que habitem o município tenham uma sensação da perda da sua identidade. Então, o alcoolismo, por exemplo, é bastante prevalente e aí aumenta também a violência doméstica, mas enfim, com questões diferentes. Então, eu acho que a gente tem algumas determinações que são ligadas com as tipologias dos municípios, e aí a gente tem as questões que são ligadas com as questões do território dentro dos municípios. Então, acho que como GVE, DRS, a gente tem esses desafios, né, de pensar as questões macro, que tem uma certa determinação, por exemplo, como os jovens estão envolvidos, né, com os tráficos de droga ou com as redes de violência, de exploração sexual. E aí, dentro do município, pensar como essas questões se refletem para os territórios específicos, né? Então, eu concordo com a Dani, eu acho que a gente tem aqui na região o INPE, que pode nos auxiliar com essas ferramentas de mapeamento do território, e fica mais fácil quando a gente discutir a questão da intersetorialidade, quando a gente enxerga no mapa, por exemplo, a vulnerabilidade social e a ausência de equipamentos sociais, né? Então, áreas de exclusão social e, ao mesmo tempo, exclusão econômica. Então, o desenho desses mapas ajuda a gente a construir as relações entre as diferentes instâncias, né? E o INPE, ele está muito aberto, eu acho que a gente tem que se aproximar das universidades, das instituições de pesquisa, porque elas também estão sendo pressionadas, inclusive, pelos seus órgãos de controle, a se aproximarem da sociedade. Então, dentro do INPE, tem mais de uma instância que se dispõe a fazer capacitações na construção desses mapas e nos auxiliar nas discussões. Eu acho que a gente tem essa tecnologia, não é só de São José, porque o INPE tem uma abrangência nacional, né? Então, se a gente se aproxima como vigilância, se aproxima como DRS, a gente tem a possibilidade de fazer essas capacitações para a região, né? E aí tem o desenho maior e também o desenho mais voltado ao território, né? E a gente poder, então, mapear, porque a gente tem tem os dados nos bancos institucionais, e a gente pode fazer esse mapeamento, né? Quando a gente faz o mapeamento espacial, isso é uma ferramenta muito poderosa diagnóstica e que facilita a articulação de todos os setores que estão envolvidos na violência. Porque quando a gente fala violência, não dá para não falar em segurança pública, não dá para não falar com educação, não dá para falar sem assistência social. E, enfim, eu concordo com a Dani, se a gente faz esse mapeamento cartográfico, o diálogo fica mais orientado, né? Enfim. E até peço desculpas, a Paula está com a gente nesse grupo Imagina. de discussão, assim, às vezes o nome me perde um pouco, a gente ainda está, né, começando as discussões,
Mas eu até entendo que, por um outro lado, talvez exista, eu fico imaginando isso, que pode também existir um processo, vamos pensar assim, de, de preconceito em função, inclusive, do levantamento desses dados, né? Então, se a gente Sim. imaginar que, como a gente colocou, se a gente situar isso geograficamente, essas vulnerabilidades, eu até começo a imaginar que isso vai acarretar uma série de outras coisas. E como isso talvez seja uma ferramenta muito mais de gestão, uma ferramenta interna, né, do que algo que seja talvez acessível. Não sei, não sei se eu estou viajando, acho que é Ah, importante a gente discutir isso, sabe? eu queria trazer também uma contribuição. Eu fiquei pensando aqui na diversidade que é a nossa região, são 39 municípios, né? E que a gente com realidades muito diferentes, se a gente comparar lá Potim com São José dos Campos ou Taubaté, né? Então, eu fico olhando assim para a proposta que a Carol, né, trouxe para nós. Talvez muitas coisas que a gente está apontando aqui pode ser para nós um diagnóstico, assim, olha, a dificuldade de conversa entre os diversos setores, isto é um diagnóstico, né? Então, assim, estará no plano, essa, assim, como eu vou buscar estratégias para poder melhorar a comunicação, né? E ficar pensando também, por exemplo, eu fico pensando lá nos pequenos municípios, várias falas que são importantes, por exemplo, os agentes comunitários, os professores que estão lá nas escolas rurais, por exemplo. Então, acho que eu acho que cada município vai seguir um determinado caminho, pensando nas tecnologias e nos recursos que ele tem. Mas eu penso que o plano regional vai ser trabalhado a partir de cada plano municipal, e que seria importante também a gente discutir algumas coisas que sejam básicas para que, principalmente para os municípios que ainda estão um pouco mais em tempos talvez diferentes, por exemplo, né? Existe fluxo, as pessoas reconhecem sinais de alerta, existe um fluxo interno, por exemplo, como o professor discute, identifica uma situação, o que ele faz dentro da escola? Tem um fluxo interno? Então, eu acho que a gente precisa também caminhar, às vezes, com essas questões essenciais, né? Para que a gente possa construir um plano regional, identificar as principais questões, e com certeza o que a Dani está trazendo, a Paula, serão ferramentas que vão dar uma amplitude de olhar, né, muito grande, que vai poder fazer essas conexões macros também, dessa inter-relação dentro do território. Mas eu penso que a gente também precisa sair com uma matriz que cada município faça o seu plano, né? Eu acho que ele vai poder, e esse plano, acho que a hora que ele identifica os principais problemas e leva para uma reunião com os gestores, né? Provavelmente tem questões que a maioria dos gestores não percebe, pode perceber, mas não se deram conta, sabe? Não se deram conta. Então, eu penso que a gente precisa caminhar também nessa direção. Não descartar nenhuma possibilidade, mas lembrar das realidades locais e das dificuldades locais e usar esses recursos de comunicação. E eu vejo muitos agentes comunitários trazendo informações importantes também, como outros setores. É isso, né, Fátima? A gente precisa dar as mãos, né? Se juntar, estar junto para poder pensar e traçar as nossas estratégias. E é bem o que você falou no começo da sua fala. A dificuldade de comunicação, de identificação, já é um problema para começar a ser trabalhado dentro do município, para a gente poder ir vencendo e conseguir estabelecer fluxos, conseguir estabelecer referências, estratégias conjuntas, né? Eu estou aqui no chat e aí tem uma fala da Isabel Cristina Simão, que ela coloca que foi muito boa a colocação, que ela faz parte da equipe de escuta especializada da cidade de Tremembé, e esse mapeamento de território vai nos ajudar a enxergar as vulnerabilidades. Aí depois a Ana Carla, aqui de São José, né, da Saúde da Criança e Adolescente, colocou também que foi muito boa a apresentação. Falou que foi muito pertinente a fala da Daniela e da Paula, e ela colocou aqui, ó, lembra do aumento da violência autoprovocada e violência doméstica em tempos de pandemia? Sim, né? E perfeito.
colocou para a Paula. Perfeito, Paula. A intersetorialidade deve abranger as universidades e institutos. E aí a Paula Carnevale coloca para a gente, sim, que há sempre questões políticas envolvidas. E é isso, né, gente? A gente tem que dar as mãos, tem que se juntar, traçar uma estratégia, levar para o nosso gestor para, né, poder validar essa ação no território e a gente poder vencer até essa questão política, ter o apoio dessa questão política envolvida, que a gente sabe que tem, para ser mais uma força e não ser um obstáculo, né? Muito legal ver a Dani aqui sempre com a gente, que ela é da educação. Não sei se tem mais alguém da educação aqui, mas a educação a gente já está quase junto, né? Porque tem um programa de saúde na escola. A Fátima Burli do GVE já trouxe lá na nossa primeira apresentação a experiência de Cunha, uma experiência muito maravilhosa, muito gratificante de como o PSE foi a chave fundamental para a rede de Cunha, para o trabalho da rede de violência de Cunha se fortalecer e aparecer e existir, né? Então, é isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Uma outra coisa que eu pensei, assim, a matriz que a Carol traz para nós como uma proposta, assim, a gente poder assumir assim, um instrumento único, também eu acho que vai ajudar até a gente poder ter também uma percepção, aos poucos, uma percepção maior das necessidades do território. Né? Existem várias matrizes de planejamento, né? Eu acho que a gente, ao assumir uma proposta aqui regional, né, vai facilitar esse diálogo também. Eu acho que também vai criando também uma cultura, né, de diálogo com os gestores. Eu acho que também isso vai ser um ponto importante para a gente seguir construindo essa ideia da regionalização e poder conversar intersetorialmente também, né? Eu aqui no GVE, quando a gente foi treinado lá em São Paulo pela Carol, pelo grupo nosso lá, a gente teve esse treinamento, né, dos GVEs, e a gente trouxe para o nosso GVE. E eu, inclusive, coloquei para os nossos municípios aqui. E eu tenho até algumas matrizes guardadas aqui comigo que eles entregaram e que eles fizeram. E assim, só que não foi para frente, porque eles empacam, sabe? Nos gestores. Os gestores não conseguem, ou não querem, eu não consigo entender, até marquei uma reunião agora com o Guará e a Vigilância Epidemiológica, que eu quero a secretária na reunião, para a gente estar conversando, porque eles enxergam os problemas dos setores, né? E a gente vê, agora já mudou até a gestão, já é outro secretário, enfim. E eles não conseguem, eles veem as dificuldades exteriores, né, interna, externa, enfim, o que tem, o que não tem, mas eles não conseguem colocar isso em andamento, sabe? Eles não têm essa ajuda. Agora eu vou ter que refazer isso, eu já até conversei com eles numa reunião que a gente fez, nós vamos implantar de novo o FOFA, vamos colocar para ver se eles colocam isso em andamento novamente. Não em todos os municípios, né? Lógico, tem uns nossos aqui que já caminham, já, né? Mas que podem melhorar também, né? Então, é complicado, né? Mas a gente está caminhando devagarinho, né? Já tem um cruzeiro que já está, assim, caminhando com as próprias perninhas, já começou, voltou, porque caminhava, parou, agora retornaram novamente trabalhar violência. Agora, Guará, eu vou ver se eu dou um boom, porque eu vou aproveitar a Maristela, que é parceira nossa, né? Então, vou ver se consegue, porque
na outra gestão, não consegui. Vamos ver de novo agora. Impacta, né, gente? Tem muita coisa que dificulta você andar com o programa e eles enxergarem, né, Fátima? É complicado, gente. Mas o FOFA é legal, dá uma visibilidade boa para eles. Mas chega na hora do gestor, eles travam. Não sei. É porque é um assunto extremamente delicado, né, que envolve questões, como a Dani lembrou, de tratar da desigualdade, da diferença, da vulnerabilidade de muitos territórios, né, são situações difíceis e complexas de serem desenvolvidas, mas acho que como a Carol lembrou, a gente pode usar como um argumento a Covid, né, que é o que vai acontecer, que é o que a Ana Carla lembrou também. Então, o quanto a Covid aumentou a questão do sofrimento mental, da violência doméstica, das autoagressões, que a gente sabe são um fator de risco para o suicídio. Trabalhar preventivamente, olha, vamos ver o que a Covid impactou na população e como a gente pode trabalhar para evitar um prejuízo maior mais à frente, com perda de vida ou com mais sofrimento, né? Porque esse é um momento em que afloraram e se revelaram ou se agravaram questões que eram questões sociais latentes, né? Então, não sei, eu fico pensando aí, né, no SWOT ou na FOFA, é um pouco contraditório, né? A gente usar uma FOFA para tratar da violência. Enfim, pensar um pouco nesses argumentos. E aí, né, Fátima, a gente tem esse desafio mesmo, que é o desafio da institucionalização. Tá ruim o seu microfone, Paula. Tá dando um ruído no microfone. Tá dando um chiado, não deu para te ouvir. No finalzinho não deu para ouvir. Mas, Paula, eles conseguem enxergar, eles têm essa visibilidade, sabe? De que a pandemia, ela aumentou, lógico, todos. O problema é a rede trabalhar, né? Porque um setor trabalha, o outro para, sabe? E não existe esse comprometimento da rede. Depois que eles mudam, né, que muda gestor, muda o profissional, você tem que fazer de novo com que... E as pessoas que ficam, elas ficam assim desanimadas, eu não vou continuar. Então, eles conseguem ter essa visibilidade. O que eu acho que falta é amarrar o compromisso de trabalhar a violência, sabe? Eu acho isso. Tem que ter esse compromisso do gestor, de todos os gestores. Não é só de um, é isso, sabe? Não, eu concordo, era isso que eu estava... a institucionalização das políticas públicas, né? É a gente poder, de fato, fortalecer as políticas públicas no país, né? Como ações que não são ações de governo, que não são ações de pessoas, que são ações institucionais. Institucionais, sim. Está nesse processo, porque pensa assim, a gente começou a tratar a violência dessa maneira recentemente, né? Se a gente compara com o programa materno-infantil e o pré-natal, que foi o primeiro lá atrás, hoje ninguém tem dúvida de que o cuidado às gestantes e o pré-natal é uma ação de saúde pública. Então, talvez a gente tenha que entender que é um momento diferente, né? Desse desafio de tratar a violência como uma questão de saúde. É uma questão óbvia para nós, mas talvez ela seja nova para os gestores. Acho que tem... eu queria agregar aí a fala da Paula. Oi, Fátima, tudo bom? Que bom te ver aí. Tudo bem. Eu penso que esse ponto que a Paula trouxe é bem importante, que aquilo que para a gente muitas vezes é muito óbvio, né? Isso precisa, às vezes, ser explicitado para o gestor. E o gestor, ele precisa entender quais são os ganhos em termos de gestão e de administração pública, né? De implementação da política pública, mas também
enfim, quais são os benefícios, né, dessa implementação. Então, veja, se a gente consegue melhorar os fluxos de atendimento, por exemplo, em relação ao enfrentamento à violência, né, a gente diminui a sobrecarga, né, em termos dos recursos e gastos de saúde também, né? A gente diminui o número de violências de repetição. Então, é claro, a gente diminui a vulnerabilidade da população, a gente melhora a saúde, a cultura, aí a gente vai transformando aos poucos a cultura local, mas isso também tem um impacto direto em termos de recursos, né? E eu acho que para o gestor é muito importante que isso fique claro. O que eu acho é que a gente não pode ter pressa de fazer o diagnóstico. A fase diagnóstica, ela é talvez a fase mais importante, que é um pouco o que a Dani e que a Paula estavam trazendo, quer dizer, partir de informações, de dados, mas isso precisa ganhar uma tradução, uma análise mesmo situacional, quer dizer, do que temos, do que não temos, do que nós podemos fazer com isso, quais são os setores que estão mais, digamos, que tem mais ações, mais programas, tem gente que tem informação e não sabe o que fazer com aquela informação, né? Não sabe traduzir isso em ação. Quer dizer, quanto mais tempo a gente passa no momento diagnóstico, mais a gente vai fortalecendo aquele território, e aí a gente consegue desenhar um plano, porque, veja, a matriz Pofo-Gucci, ele é um pedaço, né? A gente não pode parar ali, a gente precisa ter todo um encadeamento de ações com metas bem estruturadas, com acompanhamento de indicadores, né? E isso para o gestor é muito importante para ele comprar também a ideia, para ele apoiar, né? E lembrando que as discussões intersetoriais, elas são complicadas mesmo em muitas regiões, e que, em alguma medida, a doutora Silmara sempre se colocou à disposição também para fazer esse apoio, né, do lugar que ela ocupa, que é o lugar do gabinete aqui da SES. Ela consegue ter uma intervenção também intersetorial, oferecer um apoio maior, né, e sempre deixou aberto para todas as regiões, né, poderem fazer aí essa solicitação, e todas as reuniões que ela faz, ela procura agregar esses parceiros justamente para ir, como a Paula falou, a gente vai abrindo caminhos, né, eu acho que essa é uma construção extremamente recente na violência, né, mas, enfim, para finalizar, acho que a ideia é um pouco essa, né? Aquilo que para a gente é muito óbvio, para o gestor nem sempre é. Então, a gente precisa mostrar isso, né? Então, eu tenho duas pessoas inscritas, a Dani e a Edna, mas eu fiquei pensando que nós temos hoje alguns elementos importantes, que eu acho que é o comitê estadual, né? Nós temos aqui o nosso comitê regional, que a gente precisaria pensar para ajudar essas equipes que estão dispostas, algumas estratégias macro, né? O que vai sair lá do governo, assim, de orientação do governo, né, do grupo do GT estadual. Como é que nós vamos levar isso para os nossos comitês regionais, né, a Câmara Técnica e tudo mais? Porque aí a gente vai ajudando, assim, os colegas que estão no território com disposição, vindo algumas orientações que a hora que ele vai falar com o gestor, assim, isso aqui foi falado lá, nós temos um prazo, temos uma matriz, né, assim, que vem algumas atribuições. Eu acho que isso poderia ajudar a gente fortalecer o desejo dessas equipes, porque a gente tem muita gente desejosa de fazer. Então, acho que a gente podia traçar algumas estratégias para isso. Acho que a Edna e a Dani também estão inscritas. Olha, a Dani já havia pedido, né, para falar, e depois a Edna. Dani, abre seu microfone, por favor. Eu tenho só, assim, uma consideração, que aqui na diretoria de ensino, a gente trabalha com algumas ferramentas. O MMR, né, que é o método de melhoria de resultados. A gente também trabalha com a espinha de peixe, que também é uma outra metodologia. E o PDCA. São as 3 ferramentas que a gente usa internamente para fazer alguns planejamentos, né? Então, não sei se caberia a gente também fazer um levantamento dentro das nossas unidades, se existem já algumas estratégias. Então, por exemplo, o FOFA, a gente usa de uma maneira não tão aprofundada
quando a gente discute algumas situações, problemas, né? A gente usa mais aquele quadrinho para fazer uma organização das discussões, mas não é necessariamente uma ferramenta que a gente usa nessa profundidade. A gente tem institucionalizado essas outras que eu citei. Então, eu imagino que, às vezes, algumas unidades também tenham. Então, acho que seria interessante a gente fazer esse levantamento, né? De quais são as ferramentas que já existem internamente, que já são utilizadas no processo de planejamento. Acho que é interessante até mesmo a gente fazer esse diálogo, porque às vezes tem uma que a gente não conhece, né? Como, por exemplo, eu não conhecia a profundidade do FOFA como foi apresentado aqui. Então, acho que também seria legal a gente ter um encontro para discutir essas ferramentas, né? Para a gente se apropriar de uma maneira mais ampla, né? E conhecer outras estratégias. Uma outra coisa só que eu queria colocar, até convergindo um pouquinho com a fala da Fátima de Taubaté, é que existe um outro desafio também, que é a questão, quando a gente trata de violências, a gente não percebe que existe a violência institucional também, né? Então, discutir violência quando a gente ainda não tem necessariamente essa visibilidade dessas violências institucionais, elas calam muito daquilo que deveria fazer parte do processo de planejamento. Então, será que eu falo, né, dentro do meu grupo, aquilo que realmente eu acho que é mais importante? Será que eu tenho esse espaço seguro de fala? Então, nesses processos de planejamento, eu penso, Fátima, que essas relações interpessoais afetam muito nesses planejamentos, né? Então, quando a gente fala de violência, existem essas que são extremamente complexas e imediatas, mas existem essas que permeiam o próprio planejamento, né? E eu, sinceramente, ainda sinto dificuldade de como trabalhar isso. E só para finalizar, a gente tem um concurso hoje na diretoria de ensino que chama Convivarte, né? Um concurso que a gente está trabalhando desde do Maio Laranja sobre violência sexual, violência e abuso sexual. Então, é um concurso de música. E, gente, vou falar para vocês, quando saiu as músicas, eu vou compartilhar com vocês, eu confesso que eu chorei quando eu ouvi algumas músicas que os nossos alunos fizeram. E existem músicas que eu acho que podem garantir, assim, campanhas sensacionais. Mas a gente teve uma situação muito interessante de uma mãe que não autorizou a filha a participar porque não queria ela envolvida com a temática. Então, olha que ponto interessante de culminância ali que a gente enxerga. Como falar sobre violência é uma coisa que as pessoas não necessariamente estão abertas a falar disso de uma forma mais profunda, né? Então, a gente está falando isso da mãe de uma aluna, e isso, penso eu, que já estrutura toda uma violência. Será que quando a gente fala isso em algumas instâncias, as pessoas também não criam essa resistência, né? Então, isso afeta no planejamento, deixam coisas no obscuro ali. Então, eu fico pensando em como... Para mim, esse é o maior desafio. Como a gente escancar algumas violências institucionais para garantir que os planejamentos sejam feitos de uma forma mais transparente, né? E é isso, gente. Obrigada. Desculpa ficar manipulando a fala, assim, monopolizando. Eu falo bastante, perdão. Imagina, Dani, obrigada. É para isso mesmo, é para a gente conversar. É uma sala de encontro. Edna, por favor. Edna, seu microfone está fechado. Desculpa. Pessoal, acho que um pouco prestando contas aí do que a coordenação está pensando, fazendo, na direção desses problemas que vocês estão levantando, né? Acho que esse diagnóstico é corretíssimo da falta da conversa, da falta da intersetorialidade, da falta do compromisso dos gestores com essa pauta tão fundamental, e qual a estratégia que nós podemos ter para colocar isso na mesa dos gestores como uma questão de relevância. Bom, nós criamos o comitê estadual intersecretarial, agora está criado, levou um tempo aí para que as secretarias todas indicassem os representantes, mas agora está formado, nós já fizemos uma primeira reunião, vamos fazer uma segunda semana que vem, porque nós estamos conectando o comitê também com a Casa Civil, que está trabalhando com a questão das ODSs, que coloca no capítulo 5 claramente a questão da igualdade de gêneros, e essa discussão
traz a questão da violência para a gente, né? Como enfrentá-la, quais os equipamentos que o Estado tem para isso, enfim. Nós estamos juntando nesse comitê, então, o máximo de esforços que existem no governo estadual para este tema. E aí nós pensamos o seguinte, e muito também espelhando aí na experiência de vocês, que é muito importante desse grupo, que vem se reunindo, vem se capacitando, né? E tem tido uma experiência muito positiva. Então, nossa ideia é criar núcleos regionais ligados ao comitê, porque assim nós garantimos que todas as representações regionais das secretarias também participem desses núcleos de defesa dos direitos da mulher. Estamos conversando sobre esse nome, né, como deve ser. E antes, inicialmente, pensamos numa questão específica da violência, mas aí há uma reivindicação de que, se a gente vai criar esse esforço, seja um pouco mais amplo, para que a gente possa tratar de vários assuntos, que não só a violência. Nós temos um outro núcleo criado na região central, que nós vamos ter arranjos diferentes dependendo da região, né? Mas na região central, por exemplo, a maioria das secretarias já indicou também representante. Ali tem desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, saúde, educação, assistência social e justiça. Então, está interessante por ali. No ABC, a gente está fazendo uma entrada pelo consórcio, porque o consórcio municipal ali, eles têm um consórcio super bem sucedido, que tem já um GT de gênero. Então, nós vamos utilizar também, quer dizer, incluir também esse GT de gênero nesse núcleo regional. Então, nós teremos vários arranjos regionais. Mas o que é importante disso tudo? O importante é que a gente tenha um diagnóstico da situação das políticas relativas à mulher no nosso Estado. Nós estamos fechando uma parceria com a USP, o Grupo Maria Zilai, que estão se comprometendo a nos ajudar nesse levantamento. Então, os núcleos, os grupos, o GT de vocês, por exemplo, vão ter uma importância muito grande para que elas possam ter acesso às informações e ajudar a realizar esse diagnóstico. Nós conversamos com a ONU Mulheres, para que elas estejam, já que nós também vamos trabalhar na confecção, esse levantamento colabora para o levantamento do Estado em relação às ODS, também a ONU Mulheres se interessou nesse arranjo que a gente está pensando em fazer. Estamos fazendo várias outras parcerias, né? Mas, inicialmente, a ideia é essa. Nós, então, estamos na fase de botar o comitê para funcionar. Semana que vem, a gente tem uma reunião do comitê com o grupo da USP, com a Casa Civil, sobre as ODS. Gostaria de ver até, se teria, acho que dá 2 de vocês que pudessem participar para compreender um pouco o que a gente está, como está sendo essa discussão, né? E a gente, como convidadas, e a gente, então, está agora nesta fase de organizar os outros núcleos, mas também de agregar aí no trabalho de vocês as outras secretarias, né? Que nós estamos aqui conversando com os representantes das secretarias para também engrossar. Nossa ideia não é criar a roda, assim, já está funcionando, já está acontecendo aí, a gente agrega aí com vocês, né? Porque não perde aquilo que já está sendo feito, como é o caso do ABC. Nós temos uma história, tem um GT lá, foi construído por meio de um consórcio entre os municípios. Nós vamos trazê-las para essa nossa articulação, para a gente somar com as coisas que já estão acontecendo, com as energias que já estão sendo despendidas. Eu acredito que, desta forma, nós vamos conseguir ter um pouco mais de clareza sobre as políticas que estão acontecendo no estado de São Paulo, se estão funcionando, se não estão funcionando, e como cada território está respondendo a essa política, né? E aí nós só podemos construir isso com vocês, que estão aí levantando esses problemas
no município, compreendendo essa lógica, essas dificuldades do cotidiano, que é isso que a gente tem que enfrentar, né? Por que o gestor não presta atenção? Então, nós queremos fazer isso ficar robusto o suficiente para que a gente coloque na mesa. Nós estamos trazendo a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que é a secretaria que conversa com os prefeitos e municípios, para ver se nós conseguimos criar mecanismos de incentivo aos municípios para a realização dessas políticas. Não tem outro jeito, porque é uma questão da nossa sociedade. A sociedade é machista, é preconceituosa. Onde a gente vai mexer, a gente se depara com isso. Então, tem que ter um incentivo do Estado para que os municípios prestem atenção nessas políticas e se interessem em desenvolvê-las para além daquilo que já ficou demonstrado, que há um interesse político claro da sociedade nesses temas, mas ainda acredito que não há essa compreensão por parte de todos os gestores do quanto isso pode ser importante para eles, né? Mas então acho que vai ter que ter esse incentivo do Estado. Me parece que nós estamos vivendo um momento aqui no governo do Estado que é bem possível isso, há interesse do governador, do vice-governador, dos gestores de implementarem isso, pelo menos nas conversas que nós estamos fazendo. Então, não queremos perder essa oportunidade. O objetivo final, lembrando da Alice, é que nós queremos um plano estadual de políticas para as mulheres que seja oficializado o suficiente para que não seja mudado ao sabor de cada gestão, mas que a gente possa ter uma política mais sólida aqui no nosso estado. Desculpa, eu me estendi aqui, mas é só para deixar claro para vocês, assim, esse esforço regional de vocês está sendo muito importante, a gente cita vocês como exemplo em todas as reuniões. Quero ver se um dia desse vocês podem falar um pouquinho da experiência de vocês lá para o núcleo da região central do estado, né? Do que esse caminho que vocês já fizeram, de um modelo de reunião, que tem uma abertura que nos faz refletir e trazendo temas importantes, enfim, a gente poder trocar essas ideias com outros núcleos e fazer isso de forma muito conectada, para a gente aproveitar essa sinergia, né? Aproveitar o que vocês já fizeram para os outros não cometerem os mesmos erros, talvez, e fazer um bom caminho que a gente sabe que está dando certo. Tá? Obrigada, Edna. Não vejo a hora de chegar todo esse apoio para a gente, toda essa força do núcleo central, para poder movimentar as regiões e a gente conseguir a nossa tão desejada intersetorialidade aqui na região, para fortalecer os municípios e a gente chegar no nosso objetivo, né, de prevenir a violência, fazer com que as pessoas conheçam, para poder saber onde buscar ajuda e tratá-las, né, depois do acontecido. A Carla, lá do GVE do Litoral, levantou a mão, a gente já está chegando ao fim. Então, Carla, por favor. Bom dia a todos. Não, é só um ponto positivo da reunião de hoje, que a Lara, ela está presente, a Lara de Ilhabela, e aí, enquanto vocês estão falando, a gente está aqui conversando no WhatsApp, e a Lara, ela ficou bem interessada com a questão da matriz, né, a matriz Gucci, a fofa e tudo mais. Então, eu até quero falar com a Carol depois para ela passar todo o material para mim. Eu já trabalhei com essa matriz em outro momento, não com a saúde, mas agora já faz tempo que eu não trabalho com isso. Mas eu quero pegar todo o material e depois eu vou sentar com a Ilhabela, que se interessou, que tem vários parceiros, está com vários programas dentro do município, mas cada um trabalhando numa direção, e ela quer realmente fazer isso, né? Sentar, organizar, ver as prioridades. Então, eu acho que já foi assim um ganho o evento de hoje. Exatamente. Todas nós queremos, né, essa apresentação da Carol para a gente poder desmembrar isso aqui. E eu acho que talvez seria interessante, né, nós aqui do GT Regional fazermos talvez um ofício conjunto para mandarmos para todos os municípios, fazermos uma consideração, vamos pensar nisso, gente? Um ofício para a gente pedir para todos os municípios fazerem os seus planos, a gente pensa num prazo para eles devolverem os planos para a gente,
para a gente começar naquele sentido de demandar, né? A gente já está aqui com 1 ano de sala de encontro, trouxemos inúmeras experiências, inúmeras estratégias, fortalecimento de comitê, papel de comitê, estratégias pontuais em saúde do adolescente, em saúde da criança, em saúde da mulher, PSE. Nossa, me foge aqui a cabeça a quantidade de assunto que a gente já trouxe aqui na região. É até importante a gente, de repente, depois fazer, eu tenho tudo anotadinho, depois fazer uma anotação com relação a tudo isso, para a gente ver tudo que a gente já apresentou, até para pensar em novos temas, né? De repente, o que está faltando aí. Mas agora acho que já chegou o momento da gente começar a colocar tudo em prática, né? Então, este plano, com certeza, é o nosso pontapé inicial. Então, vamos fazer isso. Eu vi que todo mundo fez assim. Vamos fazer isso. Vamos transformar isso num documento para os municípios e vamos pedir para os municípios fazerem seus planos municipais. Queridos e queridas, não sei se eu tenho algum homem aqui, acho que não, sempre mulher, né? A gente está dominando o mundo. Agradeço muito a presença de vocês, mais uma vez aqui na sala de encontro. Nossa próxima sala de encontro vai ser em agosto. Nós teremos a doutora Silmara aqui trazendo um tema super importante para a gente. E mais uma vez um tema super difícil de trabalhar, né? De entender, que é a questão dos desaparecidos, né? Ela vai trazer os dados da nossa região, já teve uma webconferência que foi estadual, trazendo esse assunto, né? Teve muitos municípios nossos que participaram, mas agora ela vem para falar com a gente, diretamente com a gente, aqui no território, com os nossos dados, para a gente poder ampliar o olhar também para essa questão. Então, vai ser em agosto, não sei a data certinha ainda, mas é sempre na segunda quinta-feira do mês. É a nossa data fixa para todo mundo ter a agenda já fechada nesse dia. Esse dia é sala de encontro. Eu queria muito agradecer a presença da Carol, 2 Carols, né? Cada hora o povo falava Carol, eu sabia quando era comigo ou quando era com a Carol. A Carol do CVE, do Núcleo Viva, que também veio trazer para a gente, também já teve uma webconferência estadual sobre esse plano, mas ela veio trazer para a gente, né? Fizemos um pedido especial para ela trazer esse olhar do plano para a nossa região, para os nossos municípios, para a gente poder se fundamentar para poder realizá-lo, né? Aplicá-lo dentro do município. Então, Carol, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Bom trabalho a todos, viu? Obrigada. E só dizer para vocês que daqui a pouco a gente coloca essa gravação no YouTube, para vocês compartilharem com toda a rede de vocês, com todos os colegas de trabalho, com todos os municípios, para a gente juntar a nossa rede e trabalhar a violência todos juntos, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. gente. Um abraço a todas. Abraço.